Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, mês de maio de 1860, iniciando aqui mais essa edição da revista, que é um material sensacional, né, Brás? Porque, infelizmente, o que nós percebemos na revista é um desestímulo muito grande que as pessoas têm, ou uma falta de estímulo, uma falta de vontade de conhecer, porque ela é uma obra muito grande, né? E ela é muito difícil desenvolver uma didática para estudá-la. Por isso, então, as pessoas eventualmente fazem ali uma pesquisa ou outra, mas não leem, né, de uma forma sistemática, né, como a gente tem feito por aqui, e mesmo que seja uma vez por semana apenas, né, mas a gente procura aprofundar um pouco mais nesse nosso estudo, né? Então, assim, a gente vai seguindo. Então, para nós aqui, bom dia, Osmar, vamos iniciando o mês de maio, ano terceiro, mês de maio de 1860, é a edição número 5 desse ano, né? Então nós teremos aqui, logo de início, os nossos boletins. Então, o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é aqui uma seção que eu particularmente gosto bastante, conhecer um pouquinho, né, das discussões, do dia a dia mesmo, das atividades lá da sociedade, a gente sai um pouco do campo filosófico e vai para o dia a dia, para a rotina, ver as coisas acontecendo lá naquela época, né? Bom dia, embaixador. Então, vamos aqui, sexta-feira, 30 de março de 1860, sessão particular. Então, lembrando que a sessão particular, ela não contava com a presença de público, né, público que apenas frequentava ali, era somente os membros da sociedade. Primeiros assuntos aqui, assuntos administrativos, o senhor Ledoyen, tesoureiro, apresenta o balanço da situação financeira da sociedade no segundo semestre do ano social, encerrado 30 de março de 1860. O balanço é aprovado. Então lá também se fazia, né, aquelas rotinas chatas, né, de burocracia, mexer com relatórios, formulários, livro caixa, aquela coisa toda, né? Então era necessário também. Sociedade terrena segue as leis terrenas, né? Comunicações diversas. O senhor Chua, de Lyon, homenageia a sociedade com 2 brochuras, contendo uma a ode sacra sobre a imortalidade da alma. Aí lembrando que ode era o nome que era dado, é o nome que é dado a poemas chamados líricos, que têm ali o objetivo de serem cantados, né? Então a palavra odes já significa canto, né? Então os gregos faziam isso, imaginando que naquela época não tinha música como nós temos hoje, então eles ficavam declamando os poemas, mas através de ritmo, né? Como se fosse ali uma pequena canção. E nesse caso uma ode sacra, portanto poemas religiosos, sobre a imortalidade da alma. E a outra é uma sátira sobre as sociedades em comandita. Sociedade em comandita que tem ali sócios, né? Então, olha que interessante. A sociedade agradece ao autor e, embora uma dessas brochuras seja estranha aos objetivos de seus trabalhos, ambas integrarão o acervo de sua biblioteca, que nesse caso é essa sátira, né, sobre as sociedades em comandita. Então, o que é esse tipo de livro? Um título como esse diz respeito à doutrina espírita e o que ela está fazendo ali na sociedade. Kardec simplesmente acrescenta na biblioteca como uma questão cultural. E, aliás, ele apresenta para nós, né, ele tem ali um pequeno anexo que ele produziu, colocando ali quais eram as obras sugeridas para compor uma biblioteca espírita. Então ele coloca livros de filosofia dos gregos, né? Então eles colocam vários e vários temas ali que são de interesses para compor um raciocínio. Hoje nós encontramos, infelizmente, né, uma restrição, um medo muito grande dentro dos centros espíritas de colocar esse ou aquele livro. Há centros espíritas, por exemplo, que na biblioteca não tem a Bíblia, porque acham que a Bíblia é uma coisa
é uma publicação religiosa demais para compor para estar no centro espírita. Que na verdade é um objeto de pesquisa, né? Então não há restrição. Muitas vezes tem dogmas que são aplicados para a biblioteca de um centro espírita. Não pode porque ali é um centro espírita. E na verdade o que vale é a cultura. O Brás colocou aqui, né, ao estudar evolução em dois mundos, me senti do tamanho de uma pulga, né? Mas ao ouvir uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, hoje em uma rádio, no Paraná, me senti do tamanho de uma muriçoca, né? O homem promete e merece ser estudado, né? Pois é, bem legal, né? Então tem gente realmente que tem um conhecimento muito profundo e vale realmente a pena. Bom, no segundo aqui, leitura de 3 cartas do Sr. Morreri, sobre as curas operadas pela senhorita Godu, médium curador, que foi morar na casa dele e colocou-se sob seu patrocínio. Como homem de ciência, o Sr. Morreri observa os efeitos do tratamento praticado por essa senhorita nos diversos doentes que ela cuida. Ele procede a anotações exatas como o faria numa sala de clínica, e até chegou a constatar em curto espaço de tempo resultados deveras prodigiosos. Né? Como a gente já viu esse artigo, o Dr. Morreri ele procurava então analisar, quando chegava uma pessoa para ser atendida. Deixa eu continuar lendo aqui que depois a gente conversa melhor. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui que a gente já volta. Acrescenta o senhor presidente que a sociedade tem duplo motivo para interessar-se pela senhorita Godu. Além da simpatia que naturalmente excitam os exemplos de caridade e desinteresse, tão raros em nossos dias do ponto de vista espírita, essa jovem lhe oferece preciosa matéria de estudo, por desfrutar de uma faculdade de certo modo excepcional. Quem não se interessaria por um médium de efeitos físicos capaz de produzir fenômenos extraordinários? Quem poderia ver com indiferença aquele cujas faculdades são proveitosas à humanidade, revelando-nos, além disso, uma nova força da natureza? Né? Então aqui, Kardec faz esse comentário aqui na nossa revista, aqui no boletim, desculpem, aqui no boletim comentando sobre esse artigo, nessa carta. Então aqui lá no mês de abril, nós tivemos então aqui a carta do Sr. Morreri sobre a senhorita Godu. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui da carta, só para a gente poder entender o que aconteceu. Diz assim para nós: nos últimos dias de vossa revista, nos últimos números de vossa revista, elogiastes a senhorita Desirê Godu, de Hannebon. Dissestes que depois de ter sido médium vidente, audiente, escrevente, essa senhorita se havia tornado, desde alguns anos, médium curador. Foi nesta última qualidade que ela se dirigiu a mim, reclamando meu concurso como doutor em medicina para provar a eficácia de sua medicação e que poderíamos chamar espírita. A princípio pensei que as ameaças que lhes eram feitas e os obstáculos interpostos à sua prática médica sem diploma fossem a única causa de sua determinação. Mas ela me disse que o espírito que a dirige há 6 anos havia aconselhado a medida como necessária do ponto de vista da doutrina espírita, ou seja, que ela procurasse uma orientação de um médico para ajudá-la na prática do trabalho de cura dela. Seja como for, julguei ser de meu dever e do interesse da humanidade aceitar sua generosa proposta, mas duvidava que ela a realizasse. Sem conhecer nem jamais tê-la visto, tinha sabido que essa piedosa jovem não havia querido separar-se de sua família, senão numa circunstância excepcional, para cumprir uma missão não menos importante, na idade de 17 anos. Fiquei, pois, agradavelmente surpreendido ao vê-la chegar em minha casa conduzida por sua mãe, que deixou no dia seguinte com profunda mágoa. Mas essa mágoa era temperada pela coragem da resignação. Há 10 dias a senhorita Godu está no seio da minha família, da qual constitui a alegria, malgrado sua enervante ocupação. Então, o que nós vemos aqui, depois ele continua falando sobre o trabalho
Mas o que ele chama atenção era que ela estando na casa dele, sob os cuidados daquela família, e promovendo as curas naquele local, o Sr. Morelli tinha oportunidade de preencher prontuários, anotando os dados dos pacientes, prescrevendo ali, analisando o diagnóstico, vendo ali de que forma que o tratamento acontecia, quais eram os resultados. E isso para fortalecer mais ainda o objetivo, né, que era divulgar o fenômeno como dentro da sua realidade, para ser analisado, para ser estudado. Né? Então, por isso, Kardec coloca aqui nessas perguntas finais, né, quem não se interessaria por um médium de efeitos físicos capaz de produzir fenômenos extraordinários? Quem poderia ver com indiferença aquele cujas faculdades são proveitosas à humanidade, revelando-nos, além disso, uma nova força da natureza, porque aí analisaria o fenômeno no seu efeito acontecendo ali, analisando o seu efeito também, e aí mostrando cada vez mais a importância do estudo aprofundado dos fenômenos mediúnicos, nesse caso, fenômenos também de efeitos físicos. Tá? Então aqui, essa foi o relato que Kardec apresentou no boletim, lá do dia 30 de março, né, que foi ali logo depois. Depois aqui então, terceira carta do Sr. Conde de R, olha que curioso. Membro titular que partiu para o Brasil e que agora se acha retido no porto de Cherbourg, em razão do mau tempo. Ele pede à sociedade que o evoque na presente sessão, se possível. Então, olha só, vindo para o Brasil, acabou ficando preso num porto e ele então propôs que fosse então evocado, né, porque ele já passou por essa experiência outras vezes, né, quando ele estava adoecido em casa. Foi então, ele sugeriu que fosse feita a evocação, foi feita a evocação, e aí então eles analisaram, né, a lucidez do espírito, quais eram as percepções que ele tinha nessa condição de desdobramento, nessa evocação que foi feita e tudo mais. O Sr. T, que era membro da sociedade, observa que essa mesma pessoa já foi evocada 2 vezes, parecendo-lhe supérflua uma terceira evocação. O Sr. Allan Kardec responde que, sendo o assunto o objetivo da sociedade, a mesma pessoa pode oferecer observações úteis numa terceira vez, tão bem quanto o fez na segunda ou na primeira. A experiência, aliás, prova que o espírito é tanto mais lúcido e explícito quanto mais frequentemente se comunica e, de certo modo, se identifica com o médium que lhe serve de instrumento. Então, aqui nesse ponto, nós vemos que, primeiro, teve ali uma oposição de um membro da sociedade, achando que não tinha nenhum valor fazer essa terceira evocação. E Kardec coloca exatamente o contrário. Quanto mais o espírito se habitua a essa prática de desdobramento e também de manifestação numa reunião, mais fácil para ele fica para poder trazer mais detalhes, né? Porque na primeira vez vem o deslumbramento, vem ali a surpresa, muitas vezes a falta pelo fato de não ter nunca praticado, vivido uma experiência como essa, ele acabaria não tendo tanta clareza nas ideias. Aqui depois, então, quanto mais ele pratica, melhor ficaria a posição de Kardec. E ele continua. Não se trata aqui da satisfação a um capricho ou da vã curiosidade. Em suas evocações, a sociedade não procura consentimento nem divertimento. Ela quer instruir-se. Ora, encontrando o Sr. de R numa situação completamente diferente daquela em que foi evocado, pode ensejar novas observações, porque na primeira evocação ele estava doente. Então ele trouxe ali no seu desdobramento, ele falou alguma coisa, o que ele tinha visto, o que ele tinha percebido. Aqui era uma situação em que ele estava plenamente saudável. E certamente ele poderia ter ali uma clareza muito maior, além da própria experiência já ter sido vivida anteriormente, né? Bom dia, professor. Consultado sobre a oportunidade de tal evocação, São Luís responde que ela não poderia ocorrer naquele momento. Estudos, mais uma sessão aqui do boletim. São obtidos 2 ditados espontâneos, um de São Luís, pela senhorita Rouet, e outro de Charlet, pelo senhor Didier Filho. Segundo, perguntas dirigidas a São Luís
sobre o espírito que se comunicou espontaneamente na última sessão sobre o nome de Ben, através da senhorita Boyer, e que revelou a intenção de semear a perturbação e a discórdia e de ter sido interferido em diversas comunicações, Das respostas obtidas resulta um ensinamento interessante sobre o modo de ação dos espíritos uns sobre os outros. Então aqui mostra, né, a intenção desse espírito, mas aqui não encontrei a comunicação, pelo menos nessa edição aqui, nesse ano de 1860. Né? Terceiro, o Sr. R. propõe a evocação de um de seus amigos desaparecido desde 1848, portanto aqui 22 anos já, 22 não, 12 anos, e do qual não se teve mais notícias. Considerando o avanço das horas, tal evocação foi adiada para a próxima sessão. A sociedade decide que não se reunirá sexta-feira santa, 6 de abril. A partir de 20 de abril, as sessões ocorrerão na nova sede da sociedade, a rua Santiene, número 59, passagem Santiene. Então aqui a sociedade mudando de ambiente, sendo ali, vamos dizer assim, promovida, né, na sua extensão. Muito mais fácil. Né? Pois é, Braz, né? A gente vê a diferença que existe nas práticas que existiam naquela época e das práticas atuais. Mas nós chegamos a conversar sobre isso, né, dessa mudança de perfil da doutrina espírita, que lá na França ela tinha um perfil mais filosófico, mais científico. E aqui no Brasil ela tem um perfil mais religioso, digamos assim, tendo ali uma prática muito mais ligada à reforma íntima, uma prática muito mais ligada ao Evangelho, do que uma prática feita ali com consciência, né? E, inclusive, né, nós fizemos o estudo na semana passada, domingo passado, lá no canal do Espiritismo Net, falando sobre os cientistas que pesquisaram, né, semana passada não, semana retrasada, que pesquisaram sobre o Espiritismo naquele período de 1880 até ali o começo do século XX, mostrando que eles se dedicavam intensamente às investigações, né, dos fenômenos de efeitos físicos, as aparições e tudo mais, muito mais para provar a legitimidade do que usar aquele fenômeno para ter ali uma maior consciência da realidade espiritual e, portanto, trabalhar-se interiormente na reforma íntima para a evolução do espírito. Então o foco eram os fenômenos. Depois, aqui no Brasil, nós começamos a olhar muito mais ali, né, aquele fora da caridade não há salvação, acabou se fazendo muito mais presente aqui no Brasil do que na época na França. Né, então mostra bastante isso, né? Pois é, né, tanto é assim que ele acabou se distanciando da doutrina, né, ele criou ali a sua própria filosofia. Sexta-feira, 13 de abril, mais uma sessão particular. Isso porque não teve na sexta-feira anterior, né, que foi ali a sexta-feira 7. Né? Tá, pessoal, alguém me ouve? Estou tudo em ordem com o meu som, hein? Dá um ok, por gentileza? Ok, obrigado. Então aqui, sexta-feira 13 de abril, sessão particular. Novamente, assuntos administrativos, nomeação de 4 novos membros como associados livres. A sociedade confirma o título de membro honorário a 5 membros precedentemente escolhidos. Comunicações diversas. A senhora Desley, membro da sociedade, tendo feito uma viagem a Dieppe, dirigiu-se até Grandes Vertes, onde ouviu do próprio padeiro Goubert a confirmação de todos os fatos relatados no número do mês de março, e com detalhes ainda mais minuciosos. Aqui a gente lembra, né, desse artigo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Desse artigo intitulado Manifestações Físicas Espontâneas
O Padeiro de Dieppe, aqui em março de 1860. E tem esse seguinte relato para nós. Ontem pela manhã, aqui só um trechinho para a gente poder ilustrar, né? Ontem pela manhã, o Sr. Gobert, um dos padeiros de nossa vila, seu pai, que lhe serve de operário, e um jovem aprendiz de 16 a 17 anos, iam começar o trabalho rotineiro quando perceberam que vários objetos deixavam espontaneamente seu lugar para se lançarem na maceira. Tiveram assim que refugar sucessivamente a farinha que trabalhavam, vários pedaços de carvão, 2 pesos de tamanhos diversos, um cachimbo e uma vela. Apesar de sua extrema surpresa, continuaram a tarefa e tinham chegado a virar o pão, quando de repente uma porção de massa de 2 quilos, escapando das mãos do jovem auxiliar, foi lançada a alguns metros de distância. Então aqui conta toda a história do fenômeno que aconteceu. Então aqui no boletim, Kardec está registrando, mostrando que a senhora Desley, que é uma abreviação que Kardec põe aqui, deixa eu ver aqui, está aqui, isso. Então a senhora Desley fez a viagem para conversar com o padeiro, o senhor Gobert, para poder entender essa história melhor. Então ele diz assim: pelo exame dos lugares, pôde constatar, sobretudo para certos fatos, que a fraude era impossível. Parece resultar das informações obtidas que esses fenômenos tiveram como causa a presença de um rapaz, que desde algum tempo estava a serviço do padeiro, responsável igualmente por fatos semelhantes ocorridos em outras casas. Sendo os fenômenos independentes de sua vontade, pode-se classificá-lo na categoria de médiuns naturais ou involuntários, de efeitos físicos. Então olha só que termo interessante que Kardec apresenta: médiuns naturais ou médiuns involuntários, de efeitos físicos, que por causa deles os fenômenos ocorrem sem que eles provoquem, eles apenas ali apresentam condições para que os espíritos então provoquem esses fenômenos. Desde que deixou a casa do Sr. Gobert, nada se repetiu. E nós já tivemos aqui outros relatos. Me lembro de uma jovem que ela trabalhava ali como funcionária de uma família, e ela era uma médium de efeitos físicos, nesse caso, uma médium natural ou uma médium inconsciente. E pedras voavam, pedras eram atiradas tanto no telhado da casa, como também pela janela, tanto que uma pedra a acertou. E aí então chamaram a polícia para ver quem que estava fazendo aquela arruaça toda e tudo mais. Aí quando essa informação chegou até Kardec, fizeram então ali a análise e viram que ela era o centro do fenômeno. Aquilo que os parapsicólogos chamam de o indivíduo é epicentro de determinados fenômenos psíquicos. Então, a gente poderia colocar também a mesma ideia do epicentro dos fenômenos mediúnicos. Estudos. Ditados espontâneos obtidos por 3 médiuns. 2. Evocação do Sr. Vogel, viajante no interior da África, que morreu assassinado. A evocação não deu os detalhes esperados. O espírito declara estar sofrendo e reclama preces para ajudá-lo a sair da perturbação em que ainda se encontra. Diz que mais tarde poderá ser mais explícito. Propõe o Sr. Kardec como assunto de estudo o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos ou outros que poderiam ser analisados e comentados como se faz com as críticas literárias. Tal gênero de estudo teria a dupla vantagem de exercitar a apreciação do valor das comunicações espíritas e, em segundo lugar, como consequência dessa apreciação, desencorajar os espíritos enganadores que, vendo suas palavras censuradas, controladas pela razão e finalmente repelidas, desde que tivessem um cunho suspeito, acabariam por compreender que perdem tempo. Quanto aos espíritos sérios, poderiam ser chamados para darem explicações
e desenvolvimentos sobre pontos de suas comunicações que necessitassem de elucidação. A sociedade aprova a referida proposta. Então, voltando aqui mais uma vez, né? Olha só que interessante. Propõe como assunto de estudo o exame aprofundado e detalhado de certos ditados espontâneos, ou outros que podem ser analisados e comentados, como se faz com as críticas literárias. Então, não simplesmente lerem os ditados espontâneos que surgem na sociedade, mas pegarem essas comunicações, fazendo ali uma devida seleção, e começar a analisar o seu conteúdo. E aí Kardec viu aqui que não seria apenas um benefício para todos os que estudavam aquela comunicação, né, pelo fato de absorverem ali mais conhecimentos, poderem refletir mais sobre aquelas mensagens, mas também fazer uma análise mais técnica sobre o seu conteúdo. E aí ele coloca, inclusive, como uma ação preventiva contra os espíritos que eventualmente tragam ali alguma informação que seja enganosa, ou uma informação, uma mensagem que tem ali, né, o intuito de trazer alguma confusão, esses espíritos então se sentiriam constrangidos em se comunicarem espontaneamente, sabendo, né, que os espíritos que fazem parte ali, né, dos grupos mediúnicos, muitas vezes permitem que esses espíritos se comuniquem como sendo ali um teste de caráter para aquela comunidade, para aquele grupo. Né? Então, por isso que é importante a gente observar. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né, do ectoplasma, né, nesse caso dessa menina. Pois é, Brás, essa menina, ela é um objeto de dúvida, né, porque tanto para os espíritas analisaram essa menina como sendo uma médium de efeitos físicos, como também os parapsicólogos analisaram como sendo ali fenômenos psíquicos. Eu não me lembro de ter lido nada que concluísse o assunto, até porque depois me parece que ela desencarnou, a casa dela foi demolida, né? Então eu não me recordo exatamente qual foi o desdobramento que teve sobre isso. Né? Mas, de qualquer forma, né, nós tivemos ali, né, o estudo, né, de duas vertentes, né, o espiritismo e também a parapsicologia, analisando aqueles fenômenos, além, né, de outras religiões, trazendo ali, né, a ideia de influências demoníacas, aquela coisa toda. Sabemos que a vida da menina foi um verdadeiro tormento por causa disso. Né? O Hermes lembrou ali também, né, fenômenos espontâneos, né, devemos lembrar o Sr. Home, né, Daniel Douglas Home, na primeira edição da revista, né, beleza. Próximo. No caso dela, ela não sabia às vezes, né, pois é, acontecia simplesmente. Né, até o Padre Quevedo foi lá fazer também uma pesquisa, alguma coisa assim, né. Sexta-feira, 20 de abril de 1860, sessão particular. Correspondências. Primeiro, né, carta do Sr. J, de Saint-Étienne, membro titular, contendo apreciações muito judiciosas sobre o Espiritismo. Prova esta carta que o autor o compreende sob o seu verdadeiro ponto de vista. Estou lembrando aqui que estão registrando as comunicações, essas cartas que se tornam praticamente documentos da sociedade, portanto, sendo registradas em ata, fazendo parte aqui dos boletins. Né? Segundo, carta do Sr. L., operário de Troyes, contendo reflexões quanto à influência moralizadora da doutrina espírita sobre as classes trabalhadoras. Convida os adeptos sérios a se ocuparem da propaganda em suas fileiras, no interesse da ordem, nelas visando reanimar os sentimentos religiosos que se extinguem, dando lugar ao ceticismo, que é a chaga de nosso século e a negação de toda a responsabilidade moral. Esses dois senhores já declararam em outras cartas jamais terem visto algo em matéria de espiritismo prático, mas nem por isso estarem menos convencidos em razão do alcance filosófico da ciência. Aqui é um ponto importante, né, porque para muitos, né, eu tenho que ver para crer. E nesse caso eles se convenciam apenas pelo conteúdo filosófico da doutrina espírita. Então a gente começa a fazer leituras, ver a lógica das colocações, das comunicações que chegam, e para nós já é o suficiente. Para outros, nem vendo o fenômeno, isso é possível. Né?
O presidente chama a atenção, o presidente no caso Kardec, chama a atenção a esse respeito, lembrando que diariamente tem exemplos semelhantes, não da parte de pessoas que acreditam cegamente, mas ao contrário daquelas que refletem e se dão ao trabalho de compreender. Para estas, a parte filosófica é o principal, porque explica o que nenhuma outra filosofia resolveu. O fato das manifestações é acessório. Eu me recordo, é até interessante, na Copa do Mundo de 1994, o técnico era o Carlos Alberto Parreira. E na preparação para a Copa, eu me lembro que os jornalistas acompanhavam atentamente, né, os treinos da seleção brasileira. E aí então, numa das entrevistas coletivas, os jornalistas perguntaram, né, mas poxa vida, a seleção brasileira titular empatou com a reserva. Aí ele comentou assim, não, mas o gol no treinamento é só um detalhe, o que importa é o desempenho. E isso gerou uma polêmica enorme, né, porque todo mundo queria ver não apenas ali um bom desempenho, mas uma goleada da seleção principal. E quando ele disse que o gol era somente um detalhe naquela oportunidade, isso gerou muita estranheza. E aqui é a mesma coisa, a gente faz um paralelo, lembrando aqui que muitas pessoas veem o espiritismo pelo fenômeno, e não pelo seu conteúdo moralizador filosófico. Então, como Kardec coloca, o fato das manifestações é acessório. Ou seja, as manifestações são detalhes. Isso é apenas ali a forma como os espíritos se comunicam. É o canal de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Mas esse canal, ele é utilizado para quê? Basta você ver o canal em ação ou você tem que saber qual é o conteúdo daquela comunicação? Aí então nós aprendemos que sim, os fenômenos por si só são realmente impressionantes. Mas quando nós temos esse entendimento sobre a imortalidade, sobre o entendimento da realidade espiritual de cada um, nós percebemos que são simplesmente comunicações. E nós vemos muito isso, muitas vezes no nosso trabalho lá do espiritismo.net, nós recebemos algumas comunicações, algumas solicitações de pessoas que nos mandam cartas, mensagens, né, perguntando de tal coisa que aconteceu. Então, por exemplo, olha, eu estava no meu quarto e eu vi um vulto passando, né? Esse vulto era um espírito? Ou então pessoas mandam fotografias para nós, recebemos já algumas, uma fotografia em que a pessoa está numa lanchonete e tem uma sombra negra do lado dela. Ou então ela está ali participando de uma festa e de repente lá atrás tem uma sombra aparecendo. O vulto de uma pessoa, né, o desenho de uma pessoa. E escrevem para nós para que a gente possa dar uma explicação científica, uma explicação lógica daquilo tudo. E aí então a gente sempre procura dar uma resposta para elas que diminua o valor do fenômeno e mostre para ela a importância da relação dos espíritos com o mundo material. Aí, por exemplo, numa dessas fotografias, a nossa resposta foi, é possível que isso aconteça. Mas mesmo que não aconteça, significa que os espíritos estão próximos. E o que nós temos que observar é que tipo de espírito está próximo a nós. Qual exatamente ali a qualidade moral daquele espírito? Qual é a nossa postura para fazer com que esse espírito se aproxime ou ele se distancie de nós? Então a gente procura sempre diminuir. Então quando a gente fala assim, olha, a fotografia mostrou um espírito. Não importa. Ela simplesmente mostrou um espírito que já estava ali. Se você não tirasse a fotografia, o espírito estaria ali da mesma forma. Então a gente vai tentando diminuir a impressão que as pessoas têm do fenômeno para mostrar para elas a realidade da qualidade moral, das vibrações, da qualidade do pensamento de cada um, das relações que nós temos com o mundo espiritual. Que é o que Kardec coloca para nós aqui. Então esses dois senhores que levaram essa comunicação, eles então se mostram convencidos da realidade que a doutrina espírita apresenta pelas reflexões que desenvolveram em torno das mensagens, em torno dos estudos que foram feitos, porque eles não presenciaram nenhum tipo de fenômeno. Então isso já foi o suficiente, que é o que também para nós é o suficiente. Claro, né, que quando a gente tem ali o fenômeno, né, uma comunicação, vê um fenômeno, alguma coisa, é aquele temperinho que deixa a comida mais gostosa, né, mas independente do tempero, né, estará ali à nossa disposição
o conteúdo filosófico e a importância, né, o benefício que nós podemos colher por entendermos a realidade do que a doutrina apresenta para nós, na sua base filosófica principalmente e na sua base moralizadora. 3. Carta do Senhor Dumas, de Seft, na Argélia, membro da sociedade, lembrando que a Argélia, né, ela fica ali bem no norte da África, no Mediterrâneo, e ela fica muito próxima ali à França, né, só atravessar o Mediterrâneo. Subindo ali o Mediterrâneo, ele vai chegar ali perto da França. E a França, ela era a metrópole, né, tinha colonizado ali a Argélia. Então a Argélia era uma colônia francesa nessa época. Por isso então a gente vê, né, comunicações de espíritos que escreveram de Argel, por exemplo, né, o bispo de Argel, que é a capital da Argélia. Mas o que a Argélia tem a ver com a França? Exatamente por ser uma colônia, né? Então, carta do Senhor Dumas, e sendo uma colônia, a gente lembra que havia ali um fluxo muito grande de franceses indo para a Argélia para poder ter ali os seus negócios, né, aproveitar ali os benefícios de uma colônia, claro que numa condição de exploração, né, mas era a realidade daquela época. Carta do Senhor Dumas, de Seft, Argélia, membro da sociedade, transmitindo novos detalhes interessantes sobre fatos cujos resultados testemunhou. Cita principalmente um jovem médium que apresenta um fenômeno singular, qual seja o de entrar espontaneamente e sem ser magnetizado numa espécie de sonambulismo, toda vez que se deseja fazer uma evocação por seu intermédio. E nesse estado descrever ou ditar verbalmente as respostas às questões propostas. Então mostra ali, né, para esse jovem a facilidade, que é ele entrar nesse transe sonambúlico sempre que deseja fazer uma evocação. Então isso chama atenção pela facilidade, pela simplicidade. Lembrando, né, que quando a gente lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ou melhor, o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar ali explicações que Kardec apresenta para os fenômenos que foram possíveis de serem estudados naquele período, naquela época. Lembrando que eram cartas que chegavam de longe, né? A gente tem que lembrar o contexto da época. Então as comunicações demoravam para chegar, os transportes eram lentos, né? Então você ia de charrete, depois você pegava ali, né, um barco, e era tudo demorado. Os trens eram ainda muito raros, né? Começavam a aparecer, né, então, em algumas regiões, então era assim bastante difícil. Então, para que você fizesse o registro de um fenômeno mediúnico, ou ele acontecia em Paris, ou nas redondezas ali de Paris, ou as comunicações viessem de uma forma muito rápida e bem completas, para que ele pudesse colher as informações, ou simplesmente não se tinha conhecimento. Para vocês verem, uma carta que chegou do norte da África falando sobre esse jovem. Aí Kardec poderia dizer, né, gostaria de estar lá perto para poder ver isso acontecer. Só que ele não fazia. Então a gente vê que o Livro dos Médiuns traz para nós uma relação daqueles fatos que são os mais comuns e que foram acessíveis. E aí a gente vai lembrar sempre, né, imaginemos se Kardec tivesse a oportunidade de ir até a África, encontrar ali aquelas religiões, né, que eram consideradas tribais, mas com uma produção de fenômenos mediúnicos muito forte, ou mesmo no Brasil, que nós temos ali esses tantos contos e histórias que são passados para nós. Vemos quanta coisa Kardec não pôde aproveitar, não pôde observar, mas ele trouxe para nós a base. O resto seria por nossa conta, seria para fazer ali um estudo mais detalhado, né? Então, trouxe para nós apenas a base para as nossas reflexões. Comunicações diversas. A senhora R. do Jura, membro correspondente da sociedade, transmite um fato curioso que lhe é pessoal. Trata-se de um velho relógio, ao qual se ligam recordações da família e que parece estar submetido a uma influência singular e inteligente em determinadas circunstâncias. Então, só algumas comunicações que chegaram ali, não temos esse conteúdo para aprofundar um pouco mais aqui o nosso estudo. Segundo, leitura de uma comunicação obtida por outra reunião espírita,
Então, uma comunicação que foi recebida em outro grupo mediúnico e assinada por Joana d'Arc. Contém excelentes conselhos aos médiuns sobre as causas que podem aniquilar ou perverter as suas faculdades mediúnicas. Publicada adiante. Então nós veremos depois, mais para frente, essa carta de Joana d'Arc para esse outro grupo mediúnico. O Sr. Cole inicia a leitura de uma evocação de São Lucas, evangelista, por ele dada em particular. Então olha só, Lucas, o evangelista, se comunicando com o Sr. Cole numa reunião particular em casa. Percebendo que nessa evocação são abordadas diversas questões de dogmas religiosos, o presidente interrompe a leitura em virtude do regulamento, que proíbe sejam tais assuntos tratados na sociedade. Então aqui nesse caso, vai falar sobre os dogmas religiosos. Muitas vezes aqui espíritos falando sobre práticas, da importância dos dogmas, da importância de seguir rituais. E aí, nesse caso, Kardec, então, acaba interrompendo. Mas continua aqui a discussão. O Sr. Cole observa que, não tendo a comunicação nada que não seja ortodoxo, não tinha pensado que pudesse haver inconveniência em proceder à sua leitura. Objeta ao presidente que as respostas sempre supõem perguntas. Ora, sejam as respostas ortodoxas ou não deixam de dar lugar à suposição de que a sociedade se ocupa de coisas que lhes são interditas. Uma outra consideração vem corroborar esses motivos, a de que entre os membros há aqueles que pertencem a diferentes cultos. O que para uns seria ortodoxo, poderia não ser para outros, razão a mais de nos abstermos. Aliás, o regulamento prescreve o exame prévio de toda comunicação obtida fora da sociedade, medida que deverá ser observada rigorosamente. Vamos analisar então aqui esse trecho que Kardec apresenta para nós, que é muito importante. Primeiro ele coloca aqui algo que chama atenção. Entre os membros há aqueles que pertencem a diferentes cultos. Kardec ele vai trazer para nós, mais para frente aqui na própria Revista Espírita, um artigo que ele vai chamar atenção para o cuidado que se deve ter a respeito da presença, ou da ideia religiosa, porque ele diz que a doutrina espírita não tem qualquer pretensão de fazer com que as pessoas modifiquem suas crenças, e que a doutrina espírita não é uma religião concorrente. Ela é uma filosofia que esclarece sobre a realidade do mundo espiritual, é uma filosofia que traz para nós um melhor entendimento sobre a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nesse caso, muitas vezes muitas pessoas frequentavam a sociedade que Kardec dizia, temos aqui em nossas fileiras católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas, ateus espíritas. Então ele vai falar sobre isso com mais detalhes no respectivo artigo, e é exatamente o que ele chama atenção aqui também para nós. Colocando aqui uma outra consideração, vem corroborar esses motivos, porque quando se lê aqui nesse caso uma carta, uma comunicação que fala sobre dogmas religiosos, isso pode trazer para uns uma ideia mais ortodoxa, de que você tem que seguir com mais rigor aquilo que foi falado. Para outros pode ser algo que seja indiferente, e para outros pode ser até ofensivo. Dizer, por exemplo, para o muçulmano que a prática católica é a verdadeira ou não. Então a sociedade não tem essa pretensão de trazer ali uma verdade ou outra dentro da religião. O que ela vem trazer para nós é a verdade sobre a realidade espiritual. Então esse que é o propósito, esse que é o objetivo. Então ele coloca novamente aqui, sobre a importância de seguir o regulamento nesse exame prévio de que toda comunicação obtida fora da sociedade deve ser observada rigorosamente. Estudos, próxima sessão. Beleza, tá joia. Então, estudos.
Evocação do Sr. B, amigo do Sr. Royer, desaparecido de casa desde 25 de junho de 1848. Dá algumas informações sobre sua morte acidental durante as escaramuças ocorridas naquela época. Pela linguagem e por algumas particularidades íntimas, reconhece o Sr. Royer a identidade. Então, aqui então, né, somente esse trecho aqui, somente essa passagem de estudos, né? Então aqui para o Brás, né, que chegou, olha que bacana, né? Vamos lá. Então a comunicação que chegou para o Brás, né? Alguém se lembra da igreja da pracinha, onde à noite eu vivia dedilhando a viola? Ouvi o sino badalando sobre a hora, e a moda que eu tocava era a luz que se fazia. E meus amigos se juntavam junto a mim, e a moda alegrava tanta gente que eu gostava. Com a viola e a minha tenra voz, eu cantava para Jesus com a certeza dele ali. E assim o tempo se passava e a noite se fechava, onde a voz silenciava. Precisando ir para casa, era hora de dormir. O sono chega e meus pensamentos vagam. A luz da minha janela iluminada, a lua cheia no alto me inspirava. Elas vinham e chegavam, mas era hora de dormir. E assim o sono veio. Bacana, hein, Brás? Muito legal, faz um bom trabalho com ela aí. Coisa bem moda de viola mesmo, coisa bem do interior, né, Brás? Mas já está convocado, Andréia. Tá vendo, Brás? Olha só a sua responsa agora. Né? Obrigado aos amigos que trouxeram para nós esse presente. Foi para o Brás, mas foi para nós. Vamos lá, pessoal. Sexta-feira, 27 de abril de 1860, sessão geral. Então aqui uma sessão aberta. Comunicações diversas. Primeiro, carta do Dr. Morreri, contendo novos estudos sobre as curas que ele obteve com o concurso da senhorita Godu, por meio daquilo que se pode chamar a medicina intuitiva. Vai ser publicada a seguir a carta dele. Aqui eu não comentei com vocês, acabei esquecendo, mas a gente vê aqui a senhorita Godu, olha só o que aconteceu, né? Ela era uma jovem de 17 anos, que já mostrava esse grande valor moral. Desculpem. Esse grande valor moral, né? Tranquilo, Brás. Então, esse grande valor moral de ser uma pessoa generosa, caridosa também. Então, nesse ponto, ela vendo a necessidade, recebendo como orientação dos espíritos, a necessidade de ter um embasamento científico, um embasamento médico para o trabalho que ela fazia, ela então decidiu morar com esse médico, com autorização da família naturalmente, e ela foi acolhida pelo Dr. Morreri. Então a gente vê que uma jovem de 17 anos mostra essa maturidade moral e essa maturidade também, essa personalidade forte que ela tem de tomar essa decisão, de se afastar da família, para poder avaliar o seu trabalho como médium. Então, 17 anos de idade. Muito bem, então aqui medicina intuitiva foi o nome que o Dr. Morreri colocou, para o caso dela, né, essa medicina em que ela pratica através do auxílio dos espíritos. 2. A propósito da medicina intuitiva, o Sr. C., um dos ouvintes presentes à sessão, após convidado pelo presidente, dá informações do mais alto interesse sobre o poder curador de que desfrutam certas castas negras. Natural do Hindustão, de origem indiana, o Sr. C. foi testemunha ocular de numerosos fatos desse gênero, dos quais não se dava conta àquela época. Hoje ele encontra a chave no espiritismo e no magnetismo. Os negros curadores fazem largo uso de certas plantas, mas muitas vezes se contemplam em apalpar e friccionar o doente, agindo conforme as instruções de vozes ocultas que eles falam. Então, olha só, de origem indiana, nesse local, mostra ali alguns grupos que praticam essa medicina intuitiva, que ele então fez essa comparação
com aquilo que a doutrina espírita explica, através do magnetismo, através da mediunidade, e também ali depois, né, até mesmo a utilização de plantas, como foi colocado aqui. Então era disso que eu falava para vocês. Kardec ele procurou trabalhar no Livro dos Médiuns dentro daquilo que era o seu campo de ação, o seu campo de pesquisa. Mas ele não tinha contato com outros grupos, com outras regiões do planeta, onde esses fenômenos aconteciam. Eu comentei com vocês da África, nem tinha lido esse trecho aqui, né, que na África se praticava muito essa medicina espiritual, assim como na Pagelança e outros grupos, e aqui, nessa região de origem indiana, aqui, de onde ele era, ele também registrou esse mesmo tipo de prática mediúnica. E aqui Kardec mencionou, claro que, como eu falei para vocês, né, ele teria ali, né, uma vontade enorme de estar ali investigando com detalhe esses processos, né, que aconteciam, mas ele não tinha condições. Então ele simplesmente absorvia ali, né, guardava essas cartas, recebia esses depoimentos e não podia aprofundar. Como é que ele podia colocar no Livro dos Médiuns esse trabalho que era feito aqui? Mas a gente tem a base falando sobre as intuições, sobre a presença dos espíritos, alguns processos de curas de magnetismo, porque aí sim ele já podia falar com autoridade, porque ele era um magnetizador antes de se tornar espírita. Mas muitas coisas que vinham a título de relato, ficava apenas no relato. Ele não poderia se aprofundar nisso. Avançando, vamos lá. Terceiro, fato curioso de intuição circunstanciada de uma existência anterior. A pessoa em questão, que consigna o fato numa carta a um de seus amigos, o qual a leu, diz que desde sua infância tem uma lembrança precisa de haver perecido durante os massacres de São Bartolomeu, recordando-se até mesmo de detalhes de sua morte, lugares, etc. As circunstâncias não permitem ver nesse pensamento o resultado de uma imaginação exaltada, considerando-se que tal lembrança remonta a uma época na qual não se cogitava absolutamente nem de espíritos, nem de reencarnação. Então aqui, essa intuição circunstanciada significa aquelas ideias que ele guardava a respeito dessas experiências do passado. Assim como nós temos hoje, né, relatos que são apresentados em documentários, em livros que são publicados de pessoas que trazem recordações de existências anteriores, esse senhor aqui então, essa pessoa, né, fala para nós aqui que não apenas dessa recordação interior, mas ele se lembra onde, como e quando ele vivenciou, ele teve a sua desencarnação. Até naquele documentário que nós comentamos essa semana, Vida Além da Morte, né, nós tivemos ali no último episódio que falava sobre reencarnação, sobre lembranças de reencarnação. E tinha um jovem ali que ele se lembrava que ele era piloto da Segunda Guerra Mundial e que o avião dele foi abatido no Pacífico, próximo a uma ilha, naquele combate com os japoneses naquela região. Então ele se lembrava do prefixo do avião, do modelo, ele se lembrava dos amigos, se lembrava do seu próprio nome, ele se lembrava de tudo, era muito claro para ele. E ele tinha uma fixação enorme pela aviação. No quarto dele, fotos e tal, e era um garoto ali de 9, 10 anos de idade. Então, bem interessante a gente ver esse relato também aqui que Kardec traz. Quarto, o Sr. Jorges G., de Marsella, transmite o seguinte fato. Um jovem rapaz morreu há 8 anos, e sua família, na qual se encontram 3 irmãs médiuns, o evoca quase diariamente, servindo-se de uma cesta. Aí, no caso, seriam aquelas psicografias, né, que Kardec começou a trabalhar no início, né, com a cesta de bico, que as pessoas colocam a mão em cima, a cesta vai psicografando. Né? Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, do qual muito gostava, pula sobre a mesa e vem cheirar a cesta, dando grunhidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu espontaneamente: meu bravo cachorrinho, tu me reconheces. Né? Então o espírito ali presente, o cachorro também tem essa percepção. Na verdade, essa chamada mediunidade dos animais é um tema que merece ser bastante estudado, né? Porque são muitos os relatos
em que os animais têm uma percepção do mundo espiritual muito mais sensível do que os humanos. E aqui nesse caso traz para nós um relato sobre isso. E continua aqui o texto. Cachorro, gato, cavalo, né, Brás? São muitos animais que nós temos assim, histórias que são contadas que mencionam, né, essa percepção desses animais. Então diz assim para nós ainda sobre esse fato. Diz o Sr. G poder assegurar a realidade do fato. Não o viu, mas as pessoas que o contaram e que muitas vezes o testemunharam são muito bons espíritas e bastante sérias para que se possa duvidar de sua sinceridade. Depois disso, pergunta a ele se o perispírito, mesmo não tangível, tem um aroma qualquer ou se certos animais são dotados de uma espécie de mediunidade. Um estudo especial será feito ulteriormente sobre esse interessante assunto, no qual outros fatos não menos curiosos parecem lançar alguma luz. Então, em breve teremos ali mais informações sobre isso, falando sobre essa percepção, essa sensibilidade dos animais com relação ao mundo espiritual. Pois é, não deixa passar nada, Brás. Quinto, constatação de um espírito mau trazido a uma reunião particular por um visitante, donde se pode deduzir a influência exercida pela presença de certas pessoas em determinadas circunstâncias. Bom, aqui não trouxe muito... Quer dizer, quando se fala trazido a uma reunião particular por um visitante, não é porque esse visitante simplesmente pegou na mão do espírito e o trouxe. Na verdade, o espírito estava acompanhado desse... Aliás, a pessoa estava acompanhada desse espírito. Né? Então, mais uma vez, donde se pode deduzir a influência exercida pela presença de certas pessoas em determinadas circunstâncias. Não trouxe muita clareza aqui para a gente explorar um pouco mais, mas fica aí o fato. Sexto, aqui lembrando que nós estamos aqui no item 6 da seção Comunicações Diversas. Então vamos lá, sexto. Leitura de uma evocação particular feita pelo Sr. Allan Kardec de uma das principais convulsionárias de Samedar, falecida em 1830, e em presença de sua própria filha, que pôde constatar a identidade do espírito evocado. Tal evocação apresenta, sob diversos pontos, um alto grau de ensino, emprestando um interesse particular às circunstâncias em que foi feita, publicada adiante. Aqui, Convulsionárias de Samedar, a gente se lembra, né? Daquele cemitério onde as pessoas iam até lá no pároco Pares, né, que era o nome dele, e aí então ele foi evocado, perguntando se ele tinha alguma coisa a ver com esses fenômenos, né? Então, né, tá bom, Angelina? Né, então, assim, né, observando se ele tinha algum envolvimento naqueles fenômenos e tudo mais, e dizia ali que não tinha qualquer presença, qualquer influência, e que eram as pessoas que entravam em convulsão por influência de outros espíritos também. O Brás colocou, né, em festas, em fazenda, quando viu os cachorros brigando. Lá fora eu já entrava em oração, né? Era a briga na certa entre os participantes. Começava ali, né? Estudos. Mais uma sessão desse boletim. Primeiro, ditado espontâneo obtido por intermédio da senhora P. 2. Evocação de Stevens, companheiro de Georges Brown. Então aqui acabaram os boletins aqui, né? Deixa eu ver aqui, acabaram então. Vimos aqui esses boletins, são 4 boletins que nós tivemos oportunidade de avançar um pouco mais. Deixa eu ver aqui o próximo artigo. É um artigo longo, muito longo. Deixa eu ver aqui. Correspondência. Isso. Vamos saltar aqui, pessoal. Vou dar um salto aqui no artigo que nós vamos ler, que seria o artigo aqui na sequência. E na semana que vem a gente volta para ele, porque ele é bem longo e o tempo que a gente tem agora não vai ser o suficiente. Então aqui, História de um Espírito Familiar, do Senhor de Corace. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
sete páginas praticamente. A gente vai aqui então, quando o Kardec mencionou lá em cima sobre o Sr. Moheri, que ele mandava aquela carta falando sobre as curas obtidas pela medicação da senhorita Désirée Goudou, é uma correspondência pequena, vamos saltar para ela, aí na semana que vem a gente volta para pegar essa mensagem de volta. Então vamos lá. Não tem problema, né, porque não é, os artigos publicados não necessariamente precisam respeitar uma sequência, mas vamos lá então, a gente salta aqui que não vai interferir em nada. Place d'Audet, perto de Lodec, Côtes du Nord, 25 de abril de 1860. Senhor Allan Kardec, aqui o do Sr. Moheri que traz, né, o Dr. Moheri. Senhor Allan Kardec, venho hoje me desobrigar da promessa feita de vos assinalar os casos de cura que obtive com o concurso da senhorita Goudou. Como havereis de compreender, não enumerarei todos, pois seria muito longo. Limito-me a fazer uma escolha, não em virtude da gravidade, mas da variedade das moléstias. Não quis repetir os mesmos casos nem mencionar curas de pouca importância. Vede, senhor, que a senhorita Goudou não perdeu tempo desde que se encontra em Plessis-Baudet. Já visitamos mais de 200 doentes e tivemos a satisfação de curar quase todos os que tiveram a paciência de seguir as prescrições. Não vos falo dos nossos cancerosos, eles estão bem encaminhados, mas esperarei resultados positivos antes de me pronunciar. Temos ainda grande número de doentes em tratamento. Escolhemos, de preferência, os que são considerados incuráveis. Dentro de pouco tempo espero ter novos casos de cura a vos indicar. São principalmente as afecções reumatismais, as paralisias, as ciáticas, as úlceras, os distúrbios ósseos e as chagas de qualquer natureza que o sistema de tratamento parece dar melhores resultados. Posso assegurar-vos, senhor, que aprendi muitas coisas úteis que antes do meu contato essa senhorita ignorava. Cada dia ela me ensina algo novo, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, ignoro como pode fixá-lo. Todavia, ela não se engana. Com a ciência ordinária não se pode explicar uma tal penetração, mas vós, senhor, a compreendeis facilmente. Termino declarando que certifico como verdadeiras e sinceras todas as observações que se seguem com a minha assinatura. Aceitai, etc. Moheri, doutor em medicina. Então aqui nós temos, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. São 12 casos aqui que o Dr. Moheri traz. Vamos a alguns deles. Primeiro, observação número 5, 23 de fevereiro de 1860. François Langley, trabalhador jornaleiro. Diagnóstico: febre terçã há 6 meses. Não sei o que é febre terçã, né? A febre tinha resistido ao sulfato de quinina, por mim administrado várias vezes ao doente. Foi curado em 5 dias de tratamento com simples infusões de plantas diversas, e o doente passa melhor do que nunca. Poderia citar 10 curas semelhantes. Então ele coloca aqui, né? Administrado várias vezes esse sulfato de quinina. Com 5 dias de tratamento, melhorou. Observação, a segunda, observação número 9, 24 de fevereiro de 1860. Senhora R., de Lodec, 32 anos de idade. Diagnóstico: inflamação e entumecimento crônico das amígdalas. Cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez que já dura 2 anos. 2 anos. Prognóstico:
Caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. Hoje a doente está curada. Prossegue o tratamento apenas para evitar a recaída. Então olha que coisa fantástica, né? Então aqui um tratamento que era incurável e agora aparece para nós. Tudo colocou, né? No passado a malária era conhecida como febre terçã ou quartã, dependendo da espécie do parasito, né? Isso se referia à forma em que a febre se apresentava aos pacientes depois de uns 15 dias. No caso da terçã, a febre aparecia a cada 48 horas. Obrigado, Dudu. Então aqui, né, mais um fenômeno interessante. Terceiro, observação número 13, 25 de fevereiro de 1880. Então ele está no dia 23 de fevereiro, 24 de fevereiro, agora 25. Pierre Gobichot, ou Gobichot, do vilarejo de Ventaux-la-Motte, 23 anos. Diagnóstico: inflamação subaponevrótica do dorso e da palma da mão. Prognóstico: caso grave, mas não incurável. A cura foi obtida em menos de 15 dias. Temos 4 ou 5 casos semelhantes. 4. Observação 18. 26 de fevereiro de 1880. François R., de Lodec, 27 anos. Diagnóstico: tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo, abscesso fistuloso na parte posterior da coxa, acima da articulação. O mal existe desde os 10 anos. Prognóstico: caso muito grave e incurável. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungüentos preparados pela senhorita Godu e tomou infusões de plantas diversas. Hoje se pode considerá-lo curado. Observação 23, 25 de fevereiro. Jeanne Glux, operária de Etienne Lodec. Diagnóstico: panarício muito intenso há 10 dias. A doente foi curada radicalmente em 15 dias apenas com ungüentos da senhorita Godu. As dores desapareceram a partir do segundo curativo. Temos 3 curas semelhantes. Observação 12, 25 de fevereiro. Vincent Godel, Tecelão e Lamotte, 32 anos. Diagnóstico: oftalmia aguda, consequente a uma erisipela intensa. Injeção inflamatória da conjuntiva e grande belida, manifestando-se na córnea transparente do olho esquerdo, estado inflamatório geral. Aqui tem uma nota de rodapé. Mancha permanente na córnea devido a traumatismos ou ulcerações. Prognóstico: afecção grave e muito intensa. É de temer-se que o olho se perca em 10 dias. Tratamento: aplicação de ungüento sobre o olho doente. Hoje a oftalmia está curada. A belida desapareceu, mas o tratamento continua para combater a erisipela, que parece ser de natureza periódica, e talvez dartrosa. Dartrosa, que apresenta dartro, termo genérico para o qual se designavam várias afecções cutâneas. Observação 31, 27 de fevereiro. Marie-Louise River, jornaleira de Lamotte, 24 anos. Prognóstico: reumatismo antigo na mão direita, com debilidade completa e paralisia das falanges. Impossibilidade de trabalhar. Causa desconhecida. Prognóstico: cura muito difícil, se não impossível. Curada em 20 dias de tratamento. Observação 24, 28 de fevereiro. Jean-Marie Lebert, 19 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: cefalalgia violenta, insônia, hemorragias frequentes pelas fossas nasais, desvio para dentro do joelho direito e para fora da mesma perna. O doente realmente está estropiado. Prognóstico: incurável. Tratamento:
tópico extrativo e ungüentos da senhorita Godu. Hoje o membro se endireitou e a cura é mais ou menos completa. Entretanto, continua-se o tratamento por precaução. Observação 50, 28 de fevereiro. Marie Nogret, 23 anos, de Lamotte. Diagnóstico: inflamação da pleura e do diafragma, entumecimento e inflamação das amígdalas e da úvula, palpitações, tonturas, sufocações. Prognóstico: embora a paciente seja forte, seu estado é grave, não pode dar 2 passos. Tratamento: infusões de plantas diversas. Melhor desde o dia seguinte e cura radical em 8 dias. Número 10. Observação 109, 12 de março. Pierre-le-Bouldu, comuna de Saint-Avé. Diagnóstico: surdez desde os 18 anos, consequente de uma febre tifoide. Prognóstico: incurável e rebelde a todo tratamento. Tratamento: injeções e uso de infusões de plantas diversas preparadas pela senhorita Godu. Hoje o doente ouve o movimento do seu relógio, o barulho o incomoda e atordoa, em razão da sensibilidade do ouvido. 11. Observação 132, 18 de março. Marie Lemou, 10 anos, residente em Graças. Diagnóstico: reumatismo com rigidez das articulações, particularmente de ambos os joelhos. A criança só anda com muletas. Prognóstico: caso muito grave, se não incurável. Tratamento: tópico extrativo e curativos com ungüentos da senhorita Godu. Cura em menos de 20 dias. Hoje anda sem muletas nem bengala. E último caso, 12, observação 80, 19 de março. Helene Lucas, 9 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: protusão e entumecimento permanente da língua, que avança de 5 a 6 centímetros além dos lábios e parece estrangulada. A língua é rugosa, os dentes inferiores estão corroídos pela língua. Para comer, a criança é obrigada a afastar a língua para um lado com a mão, para introduzir os alimentos na boca com a outra. Tal estado remonta à idade de 2 meses e meio. Prognóstico: caso muito grave, julgado incurável. Hoje a língua retraiu-se e a doente está quase completamente curada. E assina aqui então o Sr. Morreri. Notar-se-á sem dificuldades que as notícias acima não constituem esses certificados banais, solicitados pela cupidez, nos quais muitas vezes a complacência disputa com a ignorância. São observações de um profissional que, pondo de lado o amor próprio, admite francamente a sua insuficiência em presença dos infinitos recursos da natureza que não lhe disse a última palavra nos bancos escolares. Reconhece que essa moça sem instrução especial ensinou-lhe mais do que certos livros dos homens, porque lê no próprio livro da natureza. Como homem sensato, prefere salvar um doente dos meios aparentemente irregulares a deixá-lo morrer segundo as regras, e não se julga humilhado. Prometendo-nos fazer um estudo sério no próximo artigo, do ponto de vista teórico, sobre essa faculdade intuitiva, mais frequentemente do que pensa, mas que é mais ou menos desenvolvida através da qual a ciência poderá aurir preciosas luzes, quando os homens não se julgarem mais sábios que o Senhor do Universo. Através de um homem muito esclarecido, natural do Hindustão e de origem indiana, obtivemos preciosos ensinamentos sobre as práticas da medicina intuitiva pelos nativos e que vem acrescentar à teoria o testemunho de fatos autênticos bem observados. Foi aquele relato que nós vimos no boletim, né? Então é isso, pessoal. Isso aqui então é um relato aqui, a carta, né, que Kardec tinha prometido lá no boletim do Sr. Godu, trazendo para nós, né, todos esses relatos, né, de informações sobre o paciente, diagnóstico, prognóstico, tratamento e depois o resultado. Então, mostra para nós aqui, né, a fantástica faculdade
que a senhorita Desirê Godou possuía apenas aos 17 anos. E o mais importante da gente ver nas questões morais apresentadas nesse artigo é que uma jovem de 17 anos se dedicava a curar pessoas indigentes, por exemplo. Pessoas que sofriam absurdamente, que tinham ali uma vida totalmente comprometida por causa das dificuldades enfrentadas, além dos próprios preconceitos, e ela então se dedicava a isso. Então mostrava ali que era realmente um espírito que trazia ali uma grande elevação para lidar com essa faculdade de um modo positivo e dedicando-se ao amor ao próximo e também ali a própria generosidade que ela apresentava. Né? Então, esse aqui então é o conteúdo do nosso encontro de hoje, pessoal. Aqui o próximo artigo, né, vai ser o artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, que eu adoro essa sessão, e vai começar com o Jardim, ou Jardim, né, que é o nome aqui do espírito que vai trazer para nós essa comunicação. Mas antes disso, a gente volta aqui, né, como eu falei para vocês, dessa comunicação, História do Espírito Familiar do Sr. Corace. Então, vamos a ele no nosso próximo encontro. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso